A Rádio Sputnik Entrevista. Amigos da Rádio Sputnik, surgem notícias em todo o país de que o Brasil poderá importar o etanol produzido nos Estados Unidos. Isto em face da guerra comercial entre China e Estados Unidos, a China que é uma das grandes importadoras deste produto. E sobre este assunto, sobre os benefícios para o Brasil com essa importação de etanol dos Estados Unidos, nós conversamos com um dos grandes especialistas em agronegócio no Brasil, professor Marcos Fava Neves, que é professor de Estratégia e Agronegócio na Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, e professor também da Fundação Getúlio Vargas, o professor Marcos Fava Neves, que esteve cotado para assumir o Ministério da Agricultura na gestão do presidente Jair Bolsonaro, se a escolha não tivesse recaído sobre a deputada federal Tereza Cristina, que está à frente desta pasta. Professor Marcos Fava Neves, prazer imenso em recebê-lo na Rádio Sputnik, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer muito grande conversar com vocês. Professor Marcos Fava Neves, o que representa para o Brasil a importação do etanol dos Estados Unidos, e o Brasil estaria disposto a romper barreiras, a derrubar as tarifas para a importação deste produto? O Brasil sempre teve aberto a importações de etanol americano. O problema é que lá para trás, com a competitividade do etanol de cana, praticamente essa janela se abria muito pouco. Em boa parte do ano, o etanol de cana estava mais competitivo que o etanol de milho nos Estados Unidos. O que aconteceu de 5, 10 anos para cá? Os Estados Unidos cresceram muito, ganharam escala, ganharam produtividade, ganharam custos de produção e, consequentemente, competitividade. Então, chegaram mais perto de atender o mercado brasileiro, concomitantemente a um período onde a cana perdeu produtividade. Nós, nos últimos 10 anos, aumentamos muito o custo de produção de cana e estamos produzindo praticamente a mesma coisa por hectare. Então, veja só, um produto ganha competitividade e o outro perde. Com isso, a ameaça da entrada do etanol americano no mercado brasileiro ficou bem mais perigosa. E eles andaram invadindo o mercado em diversos momentos, até que foi colocada uma restrição de 600 milhões de litros que podem ser importados por ano. Acima desses 600 milhões, incidiria 20% de tarifa. Mesmo com essa tarifa, tivemos casos de importação de mais de 1 bilhão de litros. Então isso, de certa maneira, prejudica as usinas brasileiras, porque derruba o preço do etanol anidro, mas principalmente no Nordeste, que é onde entra mais o produto americano. Como agora nós estamos perante o que eu acho um golaço, que é estudar e assinar um acordo comercial com os Estados Unidos, que é realmente com quem interessa, o Brasil tem que fazer acordo comercial com quem é mais rico do que ele, porque você vai fazer acordo com quem é mais pobre, você só perde, É verdade. Então, se refere ao acordo de livre comércio Brasil-Estados Unidos. E aí que entrou essa história de uma sinalização que o etanol americano poderia entrar no mercado brasileiro. Eu sou muito favorável a esse tipo de acordo, porque as pessoas não comentam, mas eu queria trazer só um número aqui para vocês. O Brasil exporta do agronegócio todo 100 bilhões de dólares por ano. Só os Estados Unidos, no agronegócio, importam 135 bilhões de dólares por ano. Então veja você, o Brasil com todo esse volume de exportações, um dos maiores do mundo, toda a exportação brasileira de agro para o mundo todo não dá o que os Estados Unidos importam de produtos do agronegócio. Portanto, um acordo com o mercado americano é muito bom para nós. Em alguns segmentos nós vamos sofrer, em outros segmentos nós tendemos a ganhar. No caso do etanol, tem um sofrimento aí pela frente, que deve ser respondido com maior produtividade e competitividade da cana, mas eu acredito que nós não vamos entregar um mercado brasileiro de etanol anidro ou parte dele para os americanos sem uma contrapartida que seria o açúcar brasileiro entrar no mercado americano. Então pode ser que o setor de cana perca um pouco com o etanol anidro americano feito de milho entrando no nosso mercado, mas ganhe com a abertura do mercado americano de açúcar para o Brasil.
Os Estados Unidos têm restrições à importação do açúcar brasileiro? Grandes restrições. Nós conseguimos colocar muito pouco no mercado americano, porque eles têm tarifas de entrada para proteger uma indústria local que é bastante obsoleta, vamos dizer assim, bastante aquém da competitividade brasileira. O México consegue suprir um pouco por causa do acordo do NAFTA, mas nós teríamos muito a ganhar com acesso ao mercado americano de açúcar. Inclusive, quem mais ganharia também são as próprias indústrias de alimentos e de bebidas nos Estados Unidos, que pagariam um açúcar mais barato do que o que eles têm que pagar hoje lá com todas as tarifas, né, que existem para proteger a indústria local. Então, eu entendo por aí que perdemos um pouco, mas ganhamos no açúcar. Quer dizer, mesmo com o atraso tecnológico, digamos assim, da indústria açucareira dos Estados Unidos, o governo ainda impõe restrições à importação do produto, do açúcar. Ele impõe justamente para proteger a indústria, uma indústria que tem um lobby forte, né? Ela tem, na verdade, em termos tecnológicos, até que ela não é atrasada quando se compara com as usinas brasileiras, né? Mas o que nós temos é mais área e condição de produção de cana do que eles têm lá nos Estados Unidos. Então, no nosso agrícola, em termos de dimensão, escala, capacidades, nós ganhamos do agrícola americano, né? E então esse é o ponto, mas eu acho que nós temos que ceder um pouco para ganhar um acordo que para o Brasil é muito importante. Professor Marcos Fava Neves, então o senhor entende que, considerada essa possível contrapartida em relação à entrada, digamos, com maior facilidade do açúcar brasileiro do mercado norte-americano, a importação do etanol de milho produzido nos Estados Unidos seria uma medida benéfica para o Brasil? Veja só, para o povo brasileiro ela é benéfica, né? Porque você tem produto entrando mais barato, que vai baratear o combustível e tal. Então isso que nós temos que separar com o chapéu de quem nós estamos usando no momento. Para o povo brasileiro é bom. Agora, para a indústria brasileira produtora de etanol, seja ela de milho, que está nascente, que tem grande potencial, como a de cana, é uma ameaça, né? Então há dois aspectos, é bom para o consumidor e é ruim para o produtor. Isso. Bom, estamos falando de Estados Unidos, China, inevitavelmente temos de considerar a guerra comercial e é forçoso perguntar ao senhor, professor Marcos Fava Neves, o Brasil se beneficia de alguma forma desta guerra comercial Estados Unidos-China? Muito, se beneficia muito. Em que termos? Vamos lá. Bom, vamos falar primeiro ponto negativo, porque em tudo tem um pouco de negativo e um pouco de positivo. O negativo, nesse caso, ele é menor para nós do que o positivo. O negativo significa, qual é o problema, né? Fortalecimento da nossa moeda, isso já aconteceu, né, em virtude da desconfiança mundial, e uma redução da taxa de crescimento da economia mundial por conta dos problemas tarifários, que levantamento de tarifas tal, prejudica o comércio, prejudica o crescimento da economia mundial. Então, por quê? Economia mundial crescendo mais, é mais comida que precisa, é mais energia que precisa, e o Brasil é fornecedor de comida e de energia. Então, esse é o ponto negativo da guerra comercial, que é a maior incerteza, risco para as moedas emergentes e menor crescimento mundial. Do lado positivo, nós temos que entender que a China hoje é o principal comprador de comida do mundo, e os principais fornecedores são o Brasil e os Estados Unidos. Então, se o principal comprador está brigando com um dos grandes fornecedores, o outro fornecedor ganha ocupando espaço. E foi o que aconteceu conosco. Nós exportamos um volume adicional de soja para a China com preços razoavelmente bons, porque o americano deixou de colocar a soja lá na China, entre outros produtos. Então, nesse primeiro ano de confusão entre a China e os Estados Unidos, o Brasil foi ganhador, sim, porque conseguiu colocar mais produtos lá no mercado chinês. Por exclusão dos Estados Unidos, ainda que essa exclusão seja temporária. Nós não sabemos quanto tempo vai demorar. Nesse momento, com o chapéu da agricultura brasileira, nós temos que torcer para essa briga continuar. Porque se eles entrarem em acordo, um dos sinais que será dado pelo governo chinês de benevolência ou de goodwill, que eles falam, né, para o mercado americano, é a importação de mais produtos do agronegócio. Então, nesse caso daí, eles vão mudar de fornecedor, do Brasil para os Estados Unidos, uma parte, né? Então os Estados Unidos aumentaria a colocação de produtos na China e nós teríamos que redirecionar esse produto para outros lugares do mundo
né, numa troca de canais que não é tão simples assim, mas a princípio nós teríamos que encontrar outros mercados para a China deixando de comprar um pouco da gente e priorizando mais os Estados Unidos. Então, e nesse momento, com o chapéu da agricultura brasileira, é melhor torcer para que esse acordo, se existir, demore bastante. Há uma outra questão também envolvendo as relações agrocomerciais entre Estados Unidos e Brasil, que diz respeito à importação de trigo. Em março, o Brasil concordou em abrir uma cota de importação de trigo de 750 mil toneladas por ano, livre de impostos, em um movimento que os produtores de trigo dos Estados Unidos dizem que poderia beneficiar os agricultores norte-americanos. A produção de trigo no Brasil é insuficiente para alimentar a população? Há necessidade de importar o produto, professor? Por enquanto há necessidade, nós estamos com o trigo muito concentrado na região sul do Brasil, sempre tem aquela promessa de variedades mais adaptadas para o centro-oeste, para o cerrado, para que possa acontecer com o trigo o que aconteceu com a soja e o milho, né, com um grande crescimento, e o Brasil passar de importador líquido, que é a situação dele hoje, para exportador. Mas basicamente o Brasil consome 10, 11, 12 milhões de toneladas e produz 7, 8, 9, 6... Então ele sempre precisa complementar um pouco. Há um déficit, no mercado mundial, vem muito da Argentina, vem muito do Uruguai, mas é importante sinalizar para o mercado americano que nós queremos mais trocas com eles. Como eu disse para você, é um volume brutal que os americanos compram, né? Então, essa sinalização para o mercado americano, mesmo que tenha um pouco de dor aqui, eu acho favorável. Professor Marcos Fava Neves, nós queremos lhe agradecer imensamente por essa entrevista concedida à Rádio Sputnik. Foi um enorme prazer recebê-la em nosso programa e espero que tenha sido a primeira de muitas conversas que venhamos a ter com o senhor, não só sobre temas do agronegócio, mas sobre a economia nacional e internacional. Olha, é um prazer muito grande falar com vocês. Para os nossos ouvintes, eu queria deixar o meu site, que é tudo aberto, gratuito, pode pegar textos, slides, vídeos, chama doutoragro.com, porque o agro é o doutor do Brasil. Não tem BR, doutoragro.com. Muito obrigado. Obrigado, professor. Até breve. Até breve. Marcos Fava Neves, professor de Estratégia e Agronegócio da Universidade de São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto, professor também da Fundação Getúlio Vargas, na capital paulista, comentando a possibilidade do Brasil derrubar barreiras de importação para a compra do etanol de milho produzido nos Estados Unidos.